Prepare-se para mergulhar em uma jornada emocionante e inspiradora. O que você faria se soubesse que veria alguém que ama pela última vez numa madrugada? Conheça os relatos do empresário e publicitário Guilherme Sampaio, que quando criança sentiu que precisava se despedir do seu padrinho como se fosse a última vez que o veria na vida. E, infelizmente, ele estava certo. Mas, ao longo dos anos, Guilherme aprendeu a transformar esses sinais em uma fonte de inspiração e motivação para perseguir seus sonhos e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Agora você encontrará histórias, relatos inspiradores, conselhos práticos e muita emoção. Olá, minhas amigas, meus amigos, seguidores do canal Enigmas do Além. Eu sou o professor Pedro Barroso, estou aqui ao lado do publicitário, uma pessoa super criativa, que é Guilherme Castro. Guilherme Castro, eu digo para vocês, ele tem uma criatividade enquanto publicitário que eu chamo de surreal. Chega a ser espiritual, enigmática. Realmente ele transforma as coisas mais grotescas em suaves e leves para os seus clientes. Guilherme Castro, você tem que idade? 23 anos. 23 anos. Você trabalha com publicidade há quanto tempo, mais ou menos? Há aproximadamente 4 anos. 4 anos. Essa é a sua formação e você sabe que o nosso canal fala sobre enigmas do além. E eu gostaria de saber se você teve alguns sonhos insólitos, alguns sonhos enigmáticos, premonitórios. Você se lembra de algum sonho? Sim, sim. Eu sempre tive contato com o além na vertente dos sonhos. Eu sempre tive muito sonho premonitório. Um dos que mais me marca, e foi um dos primeiros contatos que eu tive, eu tinha por volta de 3 a 4 anos e morava em São Paulo, na capital. E na casa a gente morava com os meus avós e um tio, por parte de mãe. E como a cidade é grande, a gente morava um pouco afastado do centro, as pessoas acordavam muito cedo para poder pegar o ônibus e ir para o trabalho. E eu geralmente não acordava tão cedo, porque a escola em que eu estudava era ali perto. Só que nesse específico dia, eu acordei na hora que esse meu tio estava saindo para trabalhar, por volta de umas 3h30, 4 horas da manhã. Minha mãe conta que eu levantei da cama, corri em direção a ele, abracei ele, disse que era para ele ir com Deus e ter cuidado. Coisa que eu nunca fiz, nem normalmente, né, quando já estava acordado. Então eu acordei nessa faixa de horário, abracei ele, pedi para ele ir com Deus e ter cuidado, e voltei a dormir. Minha mãe conta que assim que o meu tio saiu de casa, eu tive uma febre muito forte, por volta de 38,5 a 39 graus, uma febre muito forte. E a febre não cessava, e ela disse que a todo momento eu chamava pelo meu tio, e eu queria de alguma forma falar com ele. Depois de um tempo, nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, a gente recebeu a notícia que esse meu tio tinha se envolvido em um acidente no qual ele atropelou um rapaz e esse rapaz veio a óbito. Acidente o qual não foi causado por ele. O rapaz atravessou a pista correndo e foi bem uma fatalidade. O meu tio ainda tentou frear com antecedência, mas não conseguiu. E aí minha mãe conta que a minha febre realmente só veio cessar quando o meu tio chegou em casa. Aí eu corri novamente, abracei ele, e a minha mãe disse que em questão de alguns minutos a febre sumiu, cessou. Guilherme Castro, você tinha quantos anos, salvo engano? Por volta de 3 a 4 anos, eu não vou lembrar com exatidão, mas foi nessa faixa. É um assunto que o pessoal não toca muito, né? Claro, que sim, envolveu óbito, etc. Tal. Mas Guilherme, você se lembra de ter abraçado o seu tio quando ele chegou,
pouquinho, nebulosamente, você se lembra? Eu lembro vagamente, na hora que ele voltou, não na hora que eu acordei de manhã, mas eu lembro vagamente quando ele voltou, depois do que tinha ocorrido. Ele chegou bem abalado, e eu lembro que, como a casa tinha os quartos em cima, quando eu ouvi ele chegar no portão, eu desci as escadas e corri em direção a ele. Isso eu lembro. É uma das poucas coisas que eu lembro assim. Aí veja bem, o que é que tem de misterioso em tudo isto? Tem, sim. É porque uma criança de 3 a 4 anos, ela se acorda 3h30 da madrugada, né? E para abraçar um adulto, dizer que o ama muito e etc. E pede para ele ter cuidado. Assim que este adulto sai, que é um parente próximo, esta criança entra numa febre altíssima, né? E que essa febre só vai embora, só passa depois que esta pessoa retorna. E a todo tempo chamando por ele. Minha mãe conta todo tempo, perguntando por ele, chamando por ele. Nesse dia ela conta que eu não fui para a escola, e a todo tempo chamando ele. Mas um detalhe, você não foi para a escola? Não fui para a escola porque a febre estava muito alta e não cessava. O pessoal não tinha associado a nada relacionado a isso. Então foi algo bem misterioso. Foi um enigma do além. É, um enigma mesmo, uma premonição muito forte. Sim. Mas você teve outro sonho mais que poderia relatar aqui para os nossos seguidores? Depois desse acontecimento em São Paulo, quando eu tinha 7 anos de idade, eu vim morar aqui na Bahia, onde eu resido até hoje. E pouco tempo depois que a gente chegou, o meu pai e os irmãos dele são bem unidos. Então eles se juntaram e foram reformar o túmulo do meu avô no cemitério. E eu, pequeno, né, eles iam pela parte da tarde e eu acompanhava eles. Então eu ficava correndo entre os túmulos do cemitério, era uma diversão. Até que um dia eu vi um túmulo aberto, vi uma caveira assim, eu fiquei assombrado. Mas isso aí não foi um enigma ainda não. Depois que eles mexeram, um tio meu... Mexeram no túmulo, quando eles estavam reformando, exato. Do pai deles. Exatamente. Aí o meu tio foi, olhou o caixão assim, abriu o caixão, né? Tava lá bem deteriorado, a questão, as vestes já rasgadas. E aí o pessoal até falou, olha, não mexe no túmulo, porque mexer em túmulo de parente é sinal de que outra pessoa vai morrer. É como se você estivesse abrindo espaço para outra pessoa morrer. Só que até então o pessoal levou na brincadeira, né? Só naquele dito popular. E aí, um pouco tempo depois, eu tive um sonho no qual eu vi um acidente de moto com um caminhão, vi o acidente acontecer inteiro, e depois eu via com uma visão de cima o corpo já, que era de um parente meu. Um acidente de moto. Um acidente de moto, envolvendo uma moto e um caminhão, no qual o meu parente estava na moto. Certo. E aí eu acordei chorando, desesperado, eu chamei minha mãe, falei o que tinha acontecido, o que eu tinha sonhado. Minha mãe, não, fique tranquilo, foi só um sonho, não vai acontecer nada, pode voltar a dormir. E aí, com 15 dias depois, aconteceu um acidente, exatamente como aconteceu no meu sonho, e foi fatal. Repare, aí você observe, você foi no cemitério, o pessoal escarafunchou o túmulo do seu avô, mexeu, inclusive no caixão que já estava deteriorado, as roupas já puídas, e um deles falou que, olha, não mexa com isso porque vai abrir espaço para alguém morrer da família. Exato. Acelerar a morte ou a transição de alguém da família. Sim, não é isso? Exatamente. Pronto, foi dito isso. Depois você sonha com este acidente. Com este acidente. E num espaço de poucos dias. Em um espaço pouquíssimo tempo depois. A minha mãe chegou até a falar que era coisa da minha cabeça, porque eu estava indo no cemitério, estava perto dos meus tios, parentes, e ela, não, fique tranquilo, isso é coisa da sua cabeça e tal. Ah, você contou à sua mãe? Contei, sobre esse sonho. Assim que eu acordei chorando, desesperado, porque o sonho foi muito real. Eu me senti no local. Então eu acordei desesperado porque quem eu vi no sonho foi um tio muito próximo meu, não o do primeiro acidente, mas um tio por parte de pai, que era muito próximo. Eu vi ele naquele acidente, eu acordei e chamei, mãe, meu tio morreu e tal. Minha mãe, não, calma, foi um sonho, tentando me acalmar todo o tempo. E aí, com aproximadamente 15 dias depois, veio a notícia. Eu estava voltando da escola e meu pai,
morreu. O rapaz morreu, tal, assim, foi um acidente. O rapaz tinha uma proximidade muito grande, eu gostava muito mesmo dele. Veja bem, então esse acidente então aconteceu tal qual você sonhou. Sim. A moto sendo esmagada por uma carreta, por um caminhão, por uma carreta. Exato. Realmente isso eu posso afirmar, porque quem a advogou para viúva foi a minha esposa, né? Foi minha esposa, minha mulher. Ela foi quem foi a advogada, né? Acionou os seguros, etc. Foi na saída de um posto de gasolina, uma carreta, quando ela contornou, saiu do posto, o rapaz veio na moto e pronto, foi fatal. Realmente aconteceu tal qual Guilherme Castro sonhou. Exatamente. Teve mais um outro sonho, Guilherme, além desse? Teve um que foi bem recente, tem em torno de 1 ano, ou um pouco mais. A gente morava, quando eu falo eu, minha esposa e minha sogra, a gente morava em um vilarejo, com várias casas, né? E aí, uma noite antes, melhor dizendo, por volta de 3 noites antes, eu sonhei com um assalto. Eu sonhei que 2 homens vinham pela casa vizinha, a qual estava em reforma, vizinha ao vilarejo, subiam e entravam em uma das casas. Exatamente dessa forma. E aí eu sonhei com os pequenos detalhes, eles batendo para arrombar a fechadura e tal. E aí eu acordei assim assustado. Logo no primeiro horário da manhã, por volta de umas 6 horas, eu acordei assim assustado. Aí eu chamei a minha esposa e falei, olha, eu tive um sonho, não foi um sonho muito legal, não estou com a sensação boa. E aí eu contei o que tinha acontecido. Só que minha esposa também, ela tem uma sensibilidade grande para esse tipo de coisa. Ela falou, então vamos ficar atento, vamos tomar cuidado. Então a gente sempre conferia todas as portas que estavam trancadas antes de dormir. E por volta de 2 a 3 dias depois, da forma que eu sonhei, aconteceu. O vilarejo foi roubado, da mesma forma, pela mesma casa, os rapazes entraram. Inclusive, pelo que deu a perícia, eles passaram até por cima do lugar onde a gente dormia, porque como era um vilarejo duplex. Então os quartos ficavam no primeiro andar. E o nosso quarto, o meu e da minha esposa, ficava com uma janela para um posto de ventilação, o qual eles passaram por cima. Então, tudo indica que eles viam a gente dormindo. Então, depois que eu fiquei sabendo daquilo, eu voltei à tona. Eu até comentei com minha sogra, que foi quem me deu a notícia. Ela falou, filho, você viu o que aconteceu? Eu falei, não. Ela olha no grupo, o grupo do vilarejo. E aí a mulher mandou as fotos, e como ela mandou as fotos, eu falei, eu sonhei com tudo isso aqui e avisei aqui dentro de casa. Exatamente da forma que eu sonhei, aconteceu. Incrível, né? E no caso, Guilherme Castro, quando você contou os seus sonhos, a sua genitora, a sua mãe, em momento algum ela acreditou, ela disse, não, é porque você esteve no cemitério, não é isso? Os 2 primeiros, que foi quando eu tive esse contato com ela tentava me acalmar. Mas para acalmar. Exato, mas para acalmar, porque ela também, ela também já teve sonhos, né? Sonhos, e ela não gosta dos sonhos dela, porque toda vez que ela sonha com alguma coisa, algo acontece. Às vezes não é o sonho explícito, mas ela sonha com algo específico e aí acontece alguma coisa. Então ela não gosta muito, ela não tem essa questão do preconceito com o sonho, mas ela tentou me acalmar, acredito que pela pouca idade que eu tinha, né, para não assustar, não assustar. E mãe quer sempre preservar, né? Exato. Ô Guilherme, fora dos sonhos, você teve algum contato, você viu alguma aparição, gente, bicho, visagem, cântico, alguma coisa? Já, e esse foi recente e foi assim, não foi algo que eu me assombrei. Foi recente mesmo, não tem 2 meses que aconteceu. Eu estava dormindo, minha esposa, e de madrugada mesmo, eu não vi o horário, mas foi bem, tava aquele breu, tudo escuro. E aí quando eu olhei do lado da minha cama tinha um gato. Um gato? Um gato mesmo, que mia, tem pelo, bigode. Você com os olhos abertos? Com os olhos abertos, nitidamente. Eu ainda olhei, e ainda fechei o olho assim. Estava no ar ou estava no chão? No chão. No chão. Aí, Se lembra da cor, da raça? Lembro, era um gato branco e laranja.
Branco e laranja. Branco e laranja. Grande ou pequeno? Laranja. Grande, adulto já. E aí ele veio andando e eu só olhando assim. Aí eu ainda fechei o olho assim, esfreguei o olho para ver se estava acontecendo alguma coisa e ainda olhando e ele nitidamente. Aí ele veio, chegou na cabeceira da cama, apoiou as 2 patas da frente, se espreguiçou e olhou para mim, ficou olhando. Aí eu olhei assim para ele, só que em nenhum momento eu senti medo. Eu ainda estendi a mão, cocei a cabeça dele e falei... Chegou a coçar a cabeça? Cocei, brinquei com ele e tal. E aí eu cheguei e falei assim, agora sai daqui que senão a Emily vai reclamar contigo, minha esposa. Senão a Emily vai reclamar contigo, vai. E aí ele saiu. Aí minha esposa ainda acordou. Por que, rapaz? Eu falei, não, tinha um gato aqui. Ela, um gato? Eu falei, é um gato. Ela, tá vendo coisa? Eu falei, não, tinha um gato aqui. Mas vamos dormir que amanhã eu te conto melhor. E aí a gente voltou a dormir. Esse gato aí, eu quase peguei ele para criar, de estimação. Interessante. É você... A questão para concluir, você acha que tudo isso é o quê? Qual é a sua interpretação? Eu acredito que é uma forma do universo tentar blindar a gente de alguma forma, ou pelo menos proteger os nossos entes queridos. Em alguns casos não são levados a sério, como em alguns relatos do Enigmas do Além, a gente viu o quão sério era isso e as pessoas não acreditavam. Então eu vejo isso como um aviso, uma espécie do aviso do universo, nos avisar que alguma coisa está para acontecer. Eu vou aproveitar e pedir a nossa cinegrafista para ver se ela consegue tirar do tripé e pegar esses seres que estão aqui para a gente concluir. Eles vieram fazer porque, companhia pra gente. É uma companhia saudável, eles estão à vontade aqui conosco, né? E essa parte é muito fundamental para ver o quanto a gente está próximo da natureza, né? Demais. Esses seres têm uns sempre deitadinhos ali, outros aqui. Aquele está ali deitado, bem à vontade, como ele está esposado. E elas se espalharam agora, porque até então elas estavam todas juntas olhando a gente gravar. Né? Elas estavam como uma plateia. Exatamente. Estão bem próximas aqui da gente. Próximo. Então, Guilherme, muito obrigado pelo seu relato, que Deus lhe proteja, lhe ilumine e livre você das armadilhas do inimigo invisível.